Na aula passada a gente aprendeu a como movimentar o cenário aqui, então se a gente der um playzinho aqui, a gente estava movendo o nosso fundo para dar aquela impressão que o jogo tá se movendo, certo? Só que vamos hoje inserir o nosso personagem e fazer a movimentação básica dele. Antes disso, eu vou criar uma pasta chamada pasta prefab. O que é o prefab? Ele é um objeto, vamos dizer assim, pré-pronto. Então como é que funciona? Vamos supor que aqui está o nosso plano, certo? Esse é o nosso plano de fundo. Só que ele só existe nessa cena. Então eu vou aplicar o prefab aqui. E o que acontece? Se eu der um delete, se eu apagar, ó, sumiu. Ele vai estar salvo aqui. Então quando eu clicar e arrastar, ó, ele já puxa todos os dados e os parâmetros. Então se eu quiser usar em outras cenas, em outros lugares, ele já vai ter tipo uma cópia, entre aspas, pronta. A gente vai criar o nosso personagem e a gente vai criar um prefab dele. Então a primeira coisa que eu vou colocar é um cubo. Esse cubo vai estar na posição 000. Só deixa eu ver aqui no game onde ele está, certo? Vamos dar uma diminuída nele. Vamos supor que esse é o nosso personagem, certo? Vamos deixar ele um pouquinho mais alto aqui. 2. Certo? E ele vai ficar numa posição aqui embaixo. Aqui mais para baixo. Então, no caso a gente está usando um cubo só para improvisar, para vocês entenderem o conceito da coisa, certo? Então a gente inseriu o nosso cubo e vamos criar um prefab do cubo que vai se chamar jogador, certo? Criou o jogador, vou jogar aqui na pastinha prefab, a gente clica, arrasta o jogador aqui, podemos dar um delete e aplicar de novo nosso jogador, certo? Até aí tudo bem, temos o nosso jogadorzinho, esse cubinho branco, temos nosso plano, quando a gente dá um playzinho, ó, o plano tá se movendo, só que a gente tem que fazer o nosso personagem se mexer, ele não tá se mexendo, certo? Só deixa eu arrumar um negócio, que eu acho que a gente tá movendo o mapa ao contrário. Deve ser -3. Agora sim. Agora dá a impressão de que tipo, o avião tá indo pra cá e tá passando pra cá, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um script. Ó, o santo script. Vai se chamar Move Jogador. Que vai ser a movimentação do jogador. Vamos jogar aqui na pastinha scripts. Vamos abrir esse script lindinho. Certo? Aqui pra vocês. Aí. E vamos iniciar a nossa programação, como vai ser a movimentação do nosso jogador, certo? Primeira coisa que a gente vai criar, uma variável do tipo float. Lembra quando eu falei variável do tipo float? É aquela que pode ter número quebrado. Então 1,1, 1,2, certo? E ela vai se chamar vel jogador. O que é vel jogador? Velocidade jogador. Então a gente vai determinar a velocidade que o nosso jogador irá se mexer, certo? Dentro do void update, que eu já expliquei também, é aquela que está em constante atualização. A gente vai chamar o transform.translate, certo? A gente vai abrir o translate e a gente vai chamar o input. O que é o input? O input seria as funções de pressionar a tecla. Então se eu falar assim, clique no W, o W vai executar tal função. Então a gente vai falar input.getAxis, que são os eixos, vamos dizer assim. E a gente vai falar... Ah, esqueci que eu não tenho a porra da aspas. Aspas me ferrando. Horizontal. Horizontal. Significa o quê? A gente vai dar input nos comandos de horizontal. Lá na Unity, a gente já tem pré-determinado. Se a gente vem aqui em Project Settings, no menu Edit, Project Settings, clica aqui no input, ele vai mostrar os axes que a gente tem. Então aqui no horizontal, quando a gente digita horizontal lá no script, essa parte aqui, ele vai puxar esse cara aqui. Então ele vai puxar os botões nativos direita e esquerda, que são as setas do teclado, direita e esquerda. E na vertical, up down, que é a teclinha a setinha para cima e para baixo. Se a gente quiser alterar ou colocar qualquer outra tecla, aí é só digitar a tecla que você quer. Então se você quiser o H, ele põe o H. Senão ele deixa o down mesmo. E eles têm os alternativos também, que é o S e o W, comando de Counter Strike, lembra? W e S, pra frente e pra trás, e no vertical A e D, certo? Então você tem essas 4 possibilidades. Então eu já estou chamando aqui no horizontal, que eu posso mover meu personagem com a seta direita e esquerda, ou com o A e o D. Continuando, a gente fecha aqui, para ele ter uma movimentação mais fluida, para ele não ir teleportando, tipo...
surgindo de um lado para outro, a gente vai fazer uma movimentação vezes o tempo. Então, delta time. Somado a isso, lembra a variável que a gente chamou, que chama vel jogador. Esse tempo vai ser multiplicado pela velocidade do jogador. Então, peraí. Vezes vel jogador, certo? Deixa eu dar um espaço aqui. Certo? Então, estou multiplicando pela velocidade do jogador. Não só isso, a gente vai colocar... lembrando que o Transform.Translate ele também mexe nos 3 eixos. Então, no caso aqui, a gente está mexendo no eixo X. Aí aqui é o eixo Y, a gente coloca 0 porque a gente está trabalhando num jogo 2D. Então, por ser um jogo 2D, eu não vou movimentar o meu jogador nas 3 dimensões. Eu não vou mover ele para cima. Eu só vou mover ele para cima, entre aspas, para o nosso eixo X e para o nosso eixo Z. Então, não tem a necessidade do Y porque eu não vou fazer ele subir. Então, o Y a gente deixa 0. E agora, no nosso eixo X... XY, não, nosso eixo Z, desculpa. A gente vai fazer a mesma coisa. Input.getAxis, certo? Abre, só que agora ao invés de horizontal, vertical. Porque agora eu vou mexer com o W, com o S, com a seta up e down, certo? E a mesma coisa, vezes time.delta time vezes vel jogador. Que ele não tá deixando eu chamar jogador. Ele não quer deixar eu chamar. Aí, pronto, foi. Certo? Então vamos testar. A gente fez todas essas paradas e eu não tô mostrando nada, certo? Tá aqui o nosso jogador. Bonitinho. Ele deu um alerta falando que a variável vel jogador tá com 0, então a gente não tá mexendo em nada. A gente vai clicar aqui, vai pegar o nosso script vel jogador. Aplicamos. Só ver um negócio. A gente esqueceu de colocar aqui, gente, um public. Por quê? Senão eu não tenho acesso para mexer no script aqui. Ó. Se eu deixar sem o public, ele não deixa eu mexer por aqui. Ele vai pedir para eu colocar um valor dentro do script. Então a gente colocou aqui, tá o vel jogador, e vamos colocar uma velocidade para ele, sei lá, velocidade 5. Vamos aplicar o play. Mexendo as teclas, eu vou usar o W, o S e o D. Ó, como vocês podem ver, a gente está mexendo o nosso cubinho, que seria o nosso jogador. Então o S move para baixo, negativamente, vamos dizer assim. O W move positivamente, subindo. Vocês podem ver, ó, que o meu eixo Z, se eu mexo para baixo, ó, negativou. Se eu mexo para cima, ó, positivou. Lá no cantinho da tela, certo? Mesma coisa pro D e pro A. Se eu mexo para cá, positiva, ó, mais 4 ponto alguma coisa. Se eu mexo para cá, negativa. Então eu tô adicionando um valor de 5 nesses eixos, fazendo a movimentação do meu personagem, certo? Ah, só mostrar uma coisinha. Se eu remover aqui o time.delta time e apenas deixar o vel jogador, observem. Por que eu uso delta time? Ó, tá vendo? O delta time vai dar uma coisa mais fluida, ó. Vocês podem ver que o eixo vertical tá com o delta time, ó, tá fluido. Ele tá andando de boa com o tempo do jogo. Aqui não. Aqui ele tá andando 5, independente do tempo do jogo. Eu adiciono 5, ó. E ele sai que nem um louco. Você perde o controle, ó. Eu não tô com o controle ó, até perdi, sumiu. Aqui do jogador, certo? Então por isso que é necessário a gente colocar o delta time, para dar essa questão de fluidez, vamos dizer assim. Bom, galera, agora que a gente já tem a movimentação do nosso jogador feita, o que a gente tem que fazer? Como o jogador está se movendo de acordo com os eixos que a gente determinou e a velocidade, ele não está limitado na tela. Então o que acontece? Se eu passar, ó, opa, nosso personagem saiu da tela. E isso não pode acontecer, porque vai estragar a experiência do jogador. Ele vai sair, o personagem pode até sumir e você acabar não achando mais o personagem. Tá movendo por um espaço que o jogador não tem acesso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai bloquear
até onde o nosso personagem pode ir. Então, o que a gente vai fazer? Antes de tudo, a gente vai precisar ver até onde o nosso jogador pode ir no mapa. Então, o que acontece? Quando eu clicar aqui, tendo em base esses eixos que eu estou trabalhando aqui, na posição, não na rotação e nem na escala, na posição, eu vou ver aqui até onde o nosso personagem vai. No eixo vertical, na parte da vertical, a gente pode ver que o nosso personagem pode ir até uns 2.5. Mais ou menos aqui a nossa tela vai ser limitada, certo? E a mesma coisa para baixo, só que é negativo, 2.5 para baixo, mais ou menos aqui o nosso personagem vai estar, certo? Então na vertical eu já decorei que tipo vai ser 2.5 positivo e 2.5 negativo. Na horizontal a gente pode pegar também um 4.5, ó, opa, passei 4.5 até aqui mais ou menos o nosso personagem vai, que a gente vai limitar, negativo e positivo a mesma coisa, 4.5 mais ou menos até aqui, certo? Então a gente já tem os valores até onde o nosso personagem vai e agora a gente vai criar o nosso código. Então vamos vir aqui, vamos criar uma transform.position, porque eu quero falar da posição, é igual a new vector 3, que a gente vai usar os 3 eixos, aqui a gente está usando 3 eixos aqui, a gente vai usar os 3 eixos aqui, cara, palavra difícil. A gente vai usar o math.clamp, que é uma função matemática. E aí dentro daqui a gente vai falar assim, transform, transform.position.x, que é o que a gente quer pegar, eu não sei porque ele corrige, mas é minúsculo aqui, tá? Que é o x, a gente vai falar assim, no x, que é horizontal, você só vai do menos 4.5 até o 4.5 positivo, certo? Fecha o parênteses, abre uma vírgula e fala assim, transform.position.y, a gente não vai mexer, então deixa esse cara aqui quieto, vírgula, abre outro parênteses, transform.position.z, que é o vertical, a gente vai falar assim, no z ele só vai poder ir do menos 2.5 até o 2.5. Só lembrando que a gente tem que pôr um math.clamp aqui, certo? Só não esquece, galera, de colocar o Fzinho aqui por ser float. Eu sempre tenho essa mania. Fecha parênteses de novo, ponto e vírgula, salva. Vamos ver se funcionou? Então a gente falou que na posição do jogador, nos vetores x, y, z, no y a gente não altera, no x a gente fala que ele só vai até o 4.5 negativo e positivo, e no z no 2.5 positivo e 2.5 negativo. Então vamos lá, ver se não tem nenhum bug. Não. A gente vai dar um play e vamos ver, será que o personagem vai passar? Sim ou não? Vou com tudo, hein? Pá, travou, ó. Eu tô apertando, ele não vai. Mesma coisa aqui, ó. Pá, travou. Então, a gente limitou até onde vai o nosso jogo. A gente tá evitando que o jogo tenha maiores bugs. Porque se não tivesse limitado, o jogador ia embora, sumia do mapa. Isso acarretaria, tipo, uma experiência errada do jogador e ia, tipo, estragar o jogo, tá ligado? Então a gente limitou, a gente criou a movimentação do nosso personagem. Como vocês estão vendo aqui, ele tá andando. Aprendemos umas novas funções aí. Eu acho que é isso. Vocês gostaram? Acho que foi divertida essa aula. Na próxima aula eu vou ensinar como a gente faz o nosso primeiro inimigo. E como o nosso... Eu não sei se é o primeiro inimigo ou se eu vou ensinar vocês ao nosso personagem dar tiro. Que ele vai ser um aviãozinho com uma metralhadora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal se você é novo aí, quer saber, sempre tá atualizado dos conteúdos. Lembrando que aqui embaixo sempre tem o zip com a última aula, então vai estar o zip com essa aula aí que eu tô passando pra vocês, com os scripts pra vocês terem referência, certo? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um abraço, fui!